bem-vindos. De volta do intervalo, contamos com a presença de José António. José António é instrutor e consultor na Interaction Plexus, prestando formação nas principais normas de gestão, como a ISO 9001, a ISO 14001, a IATF 16949 e entre as principais Core Tools, como MSA, FMEA, APQP, PIPAP e GDIT. Bem-vindo, José António. Obrigado, bom dia a todos. Aqui no Brasil, eu estou aqui no Brasil, temos aí 4 horas de diferença, então aí acho que ainda bom dia em Portugal. Vamos apresentar então, deixa eu iniciar aqui meu primeiro slide, né? O objetivo da nossa apresentação, da nossa palestra, é falarmos um pouco sobre CQIs de processos especiais. Tá? Para entender um pouquinho mais sobre a sigla, CQI, a sigla CQI significa Continuous Quality Improvement. CQIs são normas, são metodologias desenvolvidas pela AIAG, que é uma das maiores entidades automotivas dos Estados Unidos, tá? Automotive Industry Action Group. Tá? Um grupo multifuncional formado por representantes da própria AIAG e representantes do segmento automotivo, da cadeia automotiva, tá? Participam do desenvolvimento dessas metodologias, dessas normas. Tá? Eu, especificamente, vou falar um pouco sobre os CQIs de processos especiais. Os CQIs de processos especiais são normas desenvolvidas para os 7 processos mais críticos do segmento automotivo e que são abordados em 7 módulos, 7 normas que se tornaram requisitos específicos dos clientes automotivos. Tá? Como falei, o CQI é um material, é uma metodologia, uma norma, né? Publicada e chancelada pela AIAG. Um pouquinho da Plexus, tá? A Plexus Internacional é uma empresa de consultoria, né, americana que dá suporte ao segmento automotivo em várias regiões do mundo. Ela tem uma abrangência a nível mundial, né? E no Brasil, especificamente, nós temos a Interaction Plexus, que é uma joint venture, basicamente, da Plexus americana com a Interaction brasileira. Formou-se aqui, então, a Interaction Plexus, tá? E nós temos uma atuação a nível nacional, de abrangência nacional. Tá? Para a gente explicar um pouquinho, temos a nossa matriz localizada na cidade de São Paulo, né? A principal cidade econômica do Brasil, né? E ela tem também algumas filiais espalhadas por algumas cidades estratégicas, onde no Brasil temos montadoras importantes localizadas nessas cidades. Um pouco sobre a AIAG, como eu falei, a AIAG é formada por representantes, não só, tá, técnicos e engenheiros da própria organização, tá, mas ela é um conselho diretor formado por um diretor executivo, tá, e uma equipe que trabalha em tempo integral, tá, formada por vários representantes, tá, de toda a cadeia automotiva, né, compondo um grupo multifuncional para elaborar esses materiais. E aqui a gente fala um pouquinho de como que é essa estrutura. A primeira pergunta que a gente faz, né, quando a gente fala sobre CQIs de processos especiais, é: o que seria um processo especial? Então, é uma pergunta importante para a gente entender um pouco dos assuntos que serão abordados nesse pouco tempo que a gente tem para falar sobre a palestra de CQIs de processo especial.
tá? Um processo especial, tá, é um processo que precisa necessariamente controlar, monitorar, gerenciar parâmetros que interferem diretamente no resultado do produto, que a gente chama de parâmetros de processo. Esses parâmetros do processo precisam ser identificados e precisam ser monitorados e controlados, tá? De forma contínua. Se a empresa que trabalha com processos especiais controlar e gerenciar adequadamente os seus parâmetros de processos essenciais, fatalmente a consequência, o efeito é que as características do produto, isto é, as propriedades, as especificações do cliente serão atendidas conforme as próprias normas do cliente ou conforme requisitos regulamentares aplicáveis. De acordo com a IATF 16949/2016, que é a última versão da norma do Sistema de Gestão Automotiva, tá? No seu requisito 851, item F, ela define exatamente o que é um processo especial e o que uma empresa que tem processo especial precisa trabalhar, precisa gerenciar. Aonde não for possível verificar a saída resultante por monitoramento ou medição subsequente, é o que é um processo especial. Não é fácil controlar o produto de um processo especial. É praticamente impossível porque você precisa fazer ensaios, medições, testes, muitas vezes destrutivos, tá? Que precisem de equipamentos específicos, precisam de metodologias normativas para ensaiar, para verificar se as características estão sendo atendidas. Portanto, é muito melhor, muito mais produtivo, muito mais eficiente e eficaz você ter um controle bastante apurado dos parâmetros de processo. Você identificar, monitorar ao longo do tempo e gerenciar se esses parâmetros estão sendo atendidos. O resultado é produtos de alta qualidade, produtos que atendam às características de segurança do produto, tá? E que atendam os requisitos regulamentares aplicáveis a este produto. O que é um CQI? Tá? O CQI, na sua sigla, tá? O entendimento da sua sigla é Continuous Quality Improvement. Traduzindo ao português, melhoria contínua da qualidade. E, como eu já falei inicialmente, o CQI são normas, padrões, metodologias desenvolvidas pela IAG com objetivo fundamental, com 5 objetivos fundamentais aos processos produtivos. Primeiro, uma linguagem comum que foi estabelecida para cada um dos processos especiais, para que haja uma boa padronização que envolva qualquer empresa que trabalhe com um processo especial em qualquer lugar do mundo, dentro do segmento automotivo. Segundo, prevenir falhas, prevenir defeitos, tá? Durante o processo de fabricação. Terceiro, fazer com que... Pois não? Melhorar continuamente a qualidade do processo e do produto. Reduzir a variação do processo, melhorando, viabilizando a sua capacidade produtiva. E reduzir desperdícios. Desperdícios originados, principalmente por falhas internas e falhas externas. O que seriam falhas internas? Refugos, retrabalhos, sucatas, seleções, inspeções demasiadas, tá? Movimentações excessivas. E falhas externas, devoluções de campo, reclamações de cliente. Isso gera muito custo.
e as empresas precisam se adequar aos CQIs para melhorar significativamente o processo produtivo de empresas que trabalham com processos especiais. CQIs de processos especiais. Quais são e o que são CQIs de processos especiais? Tá? Primeiro vamos entender o que caracteriza o CQI, o conteúdo de um CQI de processo especial. A caracterização de um CQI de processo especial é através de uma auditoria de processo. A auditoria de processo é a principal ferramenta, tá, de avaliação, de investigação, se os processos especiais atendem, tá, integralmente os requisitos que são aplicados a ele. Portanto, o objetivo principal do CQI é usar o princípio fundamental da auditoria, tá, para avaliar os processos especiais e para melhorar continuamente esses processos. De que maneira? Precisamos ter auditores especializados, experientes, qualificados para realizar as auditorias de processos especiais. De que maneira? Evidenciando objetivamente, identificando as evidências objetivas, tá, que estão associadas aos processos, avaliando a situação real da organização, gerando diagnósticos reais, confiáveis, verdadeiros, identificando potenciais não conformidades, identificando os riscos associados aos processos, potenciais falhas ou mesmo falhas que são visíveis de serem identificadas. Todas essas potenciais riscos devem ser identificados e, consequentemente, tratados através de ações corretivas robustas e eficazes. Essas tratativas fazem com que o processo melhore, o processo continuamente fique mais robusto, mais consistente, mais efetivo. E de que maneira isso tem que ser tratado? Anualmente, numa frequência minimamente anual, para que os processos sejam avaliados e diagnosticados anualmente. Por que os CQIs de processos especiais foram criados? E por que eles se tornaram um requisito específico do cliente automotivo, das montadoras, OEMs? Por quê? Para minimizar e eliminar, se possível, os prejuízos, tá, que são gerados em função dos recalls. Tá? Os recalls são o principal motivo, a principal causa de elaboração dos CQIs de processos especiais. E os recalls geram uma série de prejuízos comerciais, técnicos, tá, para as empresas e financeiros. Tá? Primeiro, prejuízos financeiros associados a multas, infrações, custos de comunicação na mídia, escrita, falada e ouvida. E as substituições dos produtos defeituosos, que geram um custo excessivo também. Tá? Prejuízos comerciais associados à imagem, não só das montadoras, mas também à imagem da cadeia de fornecedores que também trabalham em conjunto com as montadoras. E os riscos associados à segurança do produto, à dirigibilidade do veículo. Né? Por quê? Porque muitas peças advindas de processos especiais, todas praticamente, têm riscos de segurança, têm características e propriedades associadas à segurança do produto que precisa ser altamente atendida para que você tenha um veículo seguro, confiável
e durável. Quais são os CQIs de processos especiais? Os CQIs de processos especiais são 7, tá? E eu vou colocá-los aqui na ordem numérica da sua sigla de especificação. Temos o CQI 9, né? Que é o Continuous Quality Improvement 9, em inglês, tá? Que é a avaliação do sistema de tratamento térmico, ou Heat Treat System Assessment. Portanto, dentro desse CQI estão todos os requisitos associados, tá? Estabelecidos para o processo de tratamento térmico. CQI 11. Da mesma forma, Continuous Quality Improvement, agora número 11, avaliação do sistema de deposição, que é uma deposição metálica, galvanoplastia. Alguns exemplos: zincagem, niquelagem, né? Que nós temos cromeação ou cromagem, são processos extremamente críticos, tá? CQI 12, avaliação do sistema de revestimento, de cobertura, de pintura, tá? CQI 15, avaliação do sistema de soldagem metalúrgica. Soldagem bem forte, soldagem pesada, de vários elementos importantes do veículo que são soldados. CQI 17, avaliação do sistema de soldagem eletrônica, soldagem de componentes eletrônicos em placas de circuito impresso. CQI 23, avaliação do sistema de moldagem ou fabricação de peças poliméricas, fabricação de peças plásticas, termofixas e elastoméricas. E o CQI 27, que é a avaliação do sistema de fundição, né? Fundição de metais ferrosos e não ferrosos. Temos aqui, tá, os principais, talvez os grandes motivadores de termos muitos recalls. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com relação a esses processos. Cuidados especiais. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, né? O tratamento térmico. O que é o tratamento térmico? Tá? O tratamento térmico são operações realizadas em materiais no estado sólido, que inclui fator importante de temperatura, aquecimento, tempo de permanência dentro de um forno e resfriamento, em outros meios de resfriamento, tá? Em condições controladas, seja no forno, seja em resfriamento, tá? Essas condições proporcionam aos materiais propriedades essenciais, tá? De durabilidade, de confiabilidade, ou até mesmo de aumento de resistência superficial. Esses processos de tratamento térmico, tá? Além dos convencionais, que eu vou citar alguns, existem alguns outros, denominados tratamentos termoquímicos, que também fazem parte da categoria de tratamento térmico. E, na realidade, você adiciona elementos na superfície que dão propriedades, que proporcionam propriedades, que conferem propriedades adicionais aos elementos, aos produtos, tá? Então, normalmente, esses tratamentos são à base de nitrogênio e carbono, tá? Os principais tipos de tratamento térmico aplicáveis ao CQI 9, que é o Heat Treat System Assessment, nessa sigla em inglês, e alguns deles são muito conhecidos. Têmpera, revenimento, alguns derivativos da têmpera, que é a Martêmpera, Austêmpera, outros também muito conhecidos, recozimento, normalização, alívio de tensões,
outros específicos, endurecimento por precipitação, envelhecimento, endurecimento por indução, ou até mesmo aqueles que são tratamentos termoquímicos muito importantes, cementação, nitretação, carbonitretação, nitrocarbonetação. E alguns muitos específicos que evoluíram ao longo do tempo. Endurecimento na sinterização, processamento a baixa pressão e estampagem a quente. E esses são os principais tipos. Todos eles definem parâmetros específicos de processos que precisam ser controlados, monitorados, gerenciados, atendidos. CQI 11, avaliação do sistema de deposição metálica. Ele é um tratamento de deposição metálica de metais sobre a superfície de um produto que nós costumeiramente chamamos de substrato. O processo é conhecido, né, nome fantasia no mercado, como galvanoplastia. E os principais tipos associados ao CQI 11 é a zincagem ou deposição de zinco, como nome mais técnico, mais conceitual, e todas as ligas de zinco. A deposição mecânica, que também é uma deposição de ligas metálicas, mas o processo é diferente, tá? É um processo mecânico. A deposição decorativa, onde nós temos a aparência aplicada como um dos requisitos mais importantes, tanto a substratos metálicos como a substratos não metálicos, que normalmente são plásticos, termoplásticos. O eletropolimento e o flash de cromo, que também é um acabamento de proteção. A deposição do cromo duro, que aumenta muito a dureza superficial e proporciona uma resistência mecânica ainda maior aos elementos, aos produtos mecânicos que precisam dessa característica. E, finalmente, a deposição do níquel químico, que não é galvanoplástico, que não é galvânico e não é eletrolítico, portanto, o processo. É um processo químico, de reação química em solução aquosa, solução de sais químicos. Tá? Então, o níquel químico também é outro processo de deposição. Na sequência, o CQI 12, tá? Que é a avaliação do sistema de revestimento, Coating System Assessment. Revestimento, na palavra popular, é a famosa pintura, painting, né? Definição. Muito semelhante ao sistema de deposição, ao processo de deposição, é o processo de pintura. A diferença é que, ao invés da deposição metálica, aqui nós temos a deposição de resinas orgânicas. Tá? Apesar de termos alguns processos aqui que são organometálicas. Tá? Deposição de resinas orgânicas ou de resinas metálicas também. Mas o processo, ele se torna um revestimento. O próprio processo que caracteriza isso. E a intenção não é só dar uma maior durabilidade, uma maior proteção à superfície, tá? Do elemento mecânico, da peça, do produto, do componente, mas também proporcionar aparência, que é uma grande característica das peças pintadas dos nossos automóveis. Os principais processos são esses, além de outros que são complementares, mas os processos essenciais são esses. Então, pintura líquida, pintura eletrostática a pó, eletrodeposição, conhecida como KTL, tá? Imersão centrifugação, conhecida por deep spin, que são as palavras em inglês, né? Autodeposição, que não usa, um pouco semelhante à eletrodeposição, que aqui usa o sistema eletrolítico, aqui não é eletrolítico, é através de uma reação química em banhos, em tanques, e a anodização, principalmente aplicada ao alumínio, né, que também é um processo, tá, eletrolítico inverso,
porém, ele é caracterizado como um revestimento. Soldagem. Soldagem metalúrgica, que é o CQI 15, tá? Welding System Assessment. Primeiro vamos entender o que é uma soldagem. Uma soldagem é uma união, é uma junção, tá? Aplicada por aquecimento. Em muitos casos, ocorre a fusão das partes a serem soldadas, ou mesmo da liga de solda que é adicionada para reforçar a junção, tá? A soldagem é um processo muito importante e nós temos aqui, basicamente, todos os tipos, todas as categorias dos processos de soldagem metalúrgica, né? Basicamente, são 9 tipos. Nós temos soldagem a arco elétrico, que é a soldagem mais utilizada na indústria de uma forma geral, né? E aí, alguns tipos específicos, como arame tubular, eletrodo revestido, MIG, MAG, TIG, que são muito conhecidas e muito utilizadas, tá? E a soldagem a plasma. A brasagem a arco, ela está caracterizada também como uma soldagem a arco, mas ela também tem uma diferenciação, que é o processo de brasagem, com proteção gasosa. A soldagem a laser, muito moderna, muito silenciosa e muito limpa, processo extremamente automático, muito utilizado no segmento automotivo. A soldagem de parafusos, porcas, prisioneiros em elementos metálicos, como chapa, tubos, perfis. A soldagem por resistência, extremamente utilizada no mundo automotivo, tá? Que usa eletrodos não consumíveis, soldagem a ponto, costura, projeção, topo-a-topo, descarga elétrica. Soldagem por fricção, que não precisa necessariamente de resistência ou de arco, ela precisa de atrito entre as partes por movimentação rotacional ou movimentação de translação que promove a união entre as partes. Soldagem de tubos, que é específica por costura, muito semelhante à resistência, mas aplicada especificamente a tubos. Soldagem por projeção, também muito semelhante aqui à projeção por resistência, mas aplicada para fixadores como parafusos e porcas. E soldagem topo a topo, impulsionado magneticamente. O arco é impulsionado magneticamente por bobinas magnéticas. Esses são os principais processos de soldagem metalúrgica. CQI 17, soldagem eletrônica. Soldagem a qual promove a união entre componentes eletroeletrônicos, tá? Em placas de circuito impressos, em Printed Circuit Board, através da adição de um metal fundido que tem baixo ponto de fusão. Essa soldagem eletrônica também é conhecida por soldagem branda. Alguns dos principais processos estão aqui, das principais categorias dos processos. São vários processos, vários tipos de processos de soldagem eletrônica, tá? Soldagem por refusão, pasta, tá? Que você utiliza a pasta, tá? E ela é refundida porque ela tem um processo inicial de fusão e ela é refundida no componente, na placa. Soldagem por ondas, tá? Ondas, aqui é ondas de metais líquidos que são juntados, unidos às placas, às ilhas das placas, tá? Por imersão, onde você mergulha a placa dentro de um banho, tá? De metal para que as ilhas e as partes metálicas sejam unidas. Componentes discretos, tá? Aonde você faz uma seleção de componentes específicos para serem soldados. Da mesma forma, a soldagem seletiva são componentes um pouco diferentes dos componentes discretos.
A soldagem manual, que precisa de um soldador extremamente experiente, feito em pistolas de soldas, tá? Ou revólveres de soldas, pistão de soldas. A soldagem a laser extremamente moderna, automatizada, e ela, diferentemente da soldagem metalúrgica, ela é soft, ela é branda, tá? Ela é mais leve. E a soldagem por indução, tá? Por aproximação, por aquecimento de um dispositivo que se aproxima, tá? Da placa e da pasta para que ela possa se fundir e promover a união entre as partes. Então, aqui estão os principais processos, tá? Aplicados à soldagem eletrônica. O CQI 23, por sua vez, é a avaliação do sistema de moldagem de peças poliméricas, ou, em inglês, Molding System Assessment. A definição é um processo de transformação de polímeros. Esses polímeros são obtidos do petróleo, fundamentalmente, tá? É possível também obter os polímeros de extração vegetal, mas não. Os polímeros hoje comercialmente, há mais de 100 anos, e viavelmente comercialmente, são extraídos do petróleo, a principal fonte, tá, de obtenção dos polímeros, que através das refinarias e de um processo de transformação obtém as matérias-primas, tá, granuladas, tá? Essas matérias-primas são transformadas em peças, em produtos que nós conhecemos muito, nós utilizamos muito, não só no veículo, mas no nosso dia a dia. O plástico, o termofixo e o elastomérico fazem parte do nosso dia a dia total, hoje em dia, tá? E como é que isso ocorre? O polímero, ele, por aquecimento, ele promove a sua fluidez, tá? A sua fluidez penetra no molde e endurece, promove o endurecimento, tá? Obtendo as peças poliméricas. Existem 3 categorias fundamentais no processo de moldagem. Termoplásticos, que é o plástico em geral que nós conhecemos tanto, tá? A diferença, os termoplásticos podem ser reprocessados, podem ser reutilizados, podem ser reciclados, que é a grande jogada e contribui de forma essencial para a reciclagem e a reutilização. O termofixo, por sua vez, ao contrário do termoplástico, ele só pode ser reprocessado uma única vez. Ele perde completamente suas propriedades, portanto, ele apresenta uma estrutura rígida, tá? E não pode mais ser reprocessado. E o elastomérico, ele tem aquela característica flexível, possui elasticidade. É a famosa borracha, que é obtida pelo processo de vulcanização. Estão aqui os principais processos de obtenção de peças elastoméricas. Processo por injeção, mais convencional, o mais utilizado para peças em gerais. Sopro, para garrafas, para frascos, muito utilizado no segmento automotivo, já que nós temos muitos frascos no segmento automotivo. Abram o motor e vocês vão ver quantos frascos soprados nós temos. Termoformagem, consoles, caixas, tá? Reservatórios plásticos são obtidos por esse processo, muito crítico, muito importante. Compressão, está aqui o processo da borracha, tá? É um processo aplicado muito fortemente para as peças elastoméricas. Transferência aplicado, é uma evolução da compressão muito aplicado para os termofixos, principalmente. E a extrusão? A extrusão é obtida para tubos plásticos, para perfis,
para placas, para chapas, para filmes. Nós usamos demais o processo de extrusão na indústria em geral e também no mundo automotivo. Tá? Esses são os principais processos de moldagem. E o último processo, tá, especial é o processo de fundição, tá? Ou a sigla em inglês Casting System Assessment. O que consiste o processo de fundição de metais ferrosos e não ferrosos? Ferrosos, ferro fundido e aço, não ferrosos. 3 grandes metais que são utilizados, tá? Alumínio, magnésio e zinco, tá? Ele é um processo metalúrgico que inclui a fusão dos metais, isto é, esses metais são transformados em metais líquidos, ou essas ligas metálicas. Posteriormente, os metais líquidos, ou o metal líquido ou fundido, o metal fundido, ele é vazado para dentro de um molde, por processos de vazamento, que são inúmeros, tá? Dentro do molde é promovido a solidificação dos metais e obtém-se uma forma sólida, geométrica, tá? De acordo com a geometria, o desenho da peça requerida. Os principais tipos de processos de fundição são incorporados no CQI CSA, que é o CQI 27, fundição em areia, que é aplicado para ferro fundido, para aço e para alumínio, muito utilizado no segmento. Tá? Fundições por centrifugação, principalmente para cilindros, camisa de cilindro automotiva, olha que peça importante, tá? E peças em geral. Muitas peças são feitas por esse processo. Fundição em cera perdida, peças de ferro fundido e de aço que requerem uma especificação geométrica e dimensional precisa, peças de precisão. Fundição de moldes semipermanentes, principalmente aplicados a cabeçotes de alumínio. Olha que peça fundamental do powertrain, que é um dos sistemas do motor. Fundição de moldes metálicos, de uma forma geral. E aqui eu queria destacar pistões, válvulas, tá? Em alumínio, que é o material do momento. O material que tem uma abundância enorme na Terra, tá? No planeta Terra, e que, apesar de ter um pouco mais de dificuldade de extração, tá? É um material leve, extremamente condutivo, que permite, tá? Que tem baixos problemas de tensões que são provocados por esse processo. Então, o alumínio, observe como o alumínio ele faz parte da fundição. O mundo automotivo ama o segmento de alumínio, que ele é muito forte. Os outros também são muito fortes. O aço e o ferro fundido. Mas o alumínio, tá, tem tido uma penetração muito forte. E a fundição em alta pressão para peças em geral, feito em metais não ferrosos, metais que têm pontos de fusão baixo e que possibilitam uma alta escala de produção, tá? Peças pequenas normalmente, em alumínio, em magnésio e em zinco. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar resumidamente é isso sobre processos especiais, sobre os CQIs de processos especiais, que é um processo muito importante do segmento automotivo, tá? Muito trabalhado hoje, levado muito a sério dentro do nosso segmento. Eu queria agradecer aí a oportunidade de transmitir esse recado
para todos vocês. Tá? Passo a minha palavra às pessoas que estão comandando aí a palestra. Tá? Obrigada, José. Obrigada pela excelente apresentação, muito esclarecedora. Temos aqui algumas questões vindas da nossa audiência, de quem assistiu também a esta apresentação. Uma das questões está relacionada com a competência de auditores, aqui relacionada até com o CQI 9, a última edição deste ano, de junho, em que o lead auditor é a pessoa com mais conhecimento no processo e não o Experienced Internal Auditor. A questão prende-se com se isto tem impacto na independência da auditoria, uma vez que o auditor com mais conhecimento normalmente é o responsável do processo ou até alguém que trabalha no processo, qual será a estratégia para contornar esta questão? E nas próximas revisões dos CQIs, de que forma a IAG pretende contornar este tópico? Bom, eu vou comentar, boa pergunta, tá? Em todos os CQIs, tá? As três questões é muito importante o auditor, o avaliador, o assessor, tá? Ter experiência em três questões fundamentais. Se ele vai avaliar um determinado processo, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter experiência de participação em auditorias. É fundamental que ele tenha experiência em realizar as auditorias, em conceito de auditorias. E a IAG recomenda que ele tenha experiências fundamentalmente em dois tipos de auditorias de sistema de gestão da qualidade, ou de ISO 9001 ou de ATF 16949. Preferencialmente 16949, que é o segmento automotivo, e o CGI é feito para o segmento automotivo. Então, é fundamental que ele tenha esse conhecimento. Mas a gente percebe também que, aos poucos, alguns CQIs estão dando uma enorme importância para que o auditor também conheça e tenha experiência no processo. Tá? Ele tenha qualificação e conhecimento sobre o processo. Ter qualificação, ter competência sobre o processo a qual ele está auditando significa experiência e formação educacional específica voltada ao processo. No que diz respeito ao tratamento térmico, é muito importante que ele tenha uma formação educacional em metalurgia. Tá? É essencial. Agora, um outro ponto que eu gostaria de destacar é o conhecimento de core tools. Não só ouvir falar ou estar razoavelmente familiarizado, porque o auditor é parte essencial nas ações corretivas. O auditor interfere no que o auditado precisa fazer para melhorar o seu processo. Então, ele tem que conhecer, tá, os core tools essenciais, que é controle estatístico de processo, tá, CEP, ou Statistic Process Control, o MSA, que é o Measurement System Analysis, que é a análise do sistema de medição, o FEMEA, que é o Failure Mode and Effects Analysis, o PIPAP e o APQP. Tá? Então, é muito importante as três características. Tá? A gente recomenda, a maioria dos CQIs recomenda, se o grupo auditor é formado por 2 ou mais auditores, tá? É essencial que ele tenha um conhecimento um pouco maior, não precisa ser necessariamente muito maior, um pouco maior em cima, tá, do item associado à auditoria do sistema de gestão, se ele tiver mais proficiência, se ele tiver mais experiência. Mas alguns CQIs, tá, como o CQI 9, ele está dando mais importância, por incrível que pareça, para a questão de experiência, não negligenciando, tá, a experiência voltada à auditoria do sistema de gestão, e sim a experiência voltada ao processo de fabricação. Mas eu diria que todas, o CQI, ele coloca todas como essenciais. A ideia de dar uma importância para um
ou outro elemento dos 3 pontos importantes que eu citei é o fato de você ter mais do que um auditor, 2 ou 3, tá? O que não é muito comum. Normalmente o auditor é um e ele tem que ter conhecimento dos 3. Esse é o ponto importante. Espero poder ter respondido. Eu penso que sim, claramente. Outra questão também que nos chegou. Sendo o CQI um requisito da OEM para o Tier 1, deve ou pode o Tier 1 aplicar o mesmo ao Tier 2, ou seja, existir um desdobramento deste requisito para a cadeia de fornecedores? Obrigatoriamente. Vou responder pragmaticamente, como o americano adora, né? O americano é pragmático. Com certeza, sim. Todas as empresas do Tier 1, 2, 3, 4, 5, Tier N, se tiver um processo especial, obrigatoriamente deve-se, fornece, direta ou indiretamente, ao segmento automotivo, a montadora tem que se enquadrar, tem que se adequar o seu sistema de processo especial ao seu CQI específico. Sim, resposta sim. Ok, penso que a resposta foi muito esclarecedora. Por fim, a última questão. Tendo em conta que existem, neste momento, 7 CQIs relativos a processos produtivos, antevê-se a edição de novos volumes, de novos CQIs para um processo específico? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Não faz mal, não faz mal. Tendo em conta que já existem 7 CQIs, não é? 7 referenciais, está prevista a edição do novo referencial, do novo CQI, que neste momento ainda não existe? Não, basicamente não. Existem outros CQIs de não processos especiais, vou te citar o CQI 20, CQI 14, tá? O CQI 20, por exemplo, trata de ações corretivas e soluções de problemas eficazes. O CQI 14 trata do gestão de garantia automotiva. São outros assuntos, não especificamente de processos de fabricação. Por enquanto, não temos, mas é possível, sim, que a IAG comece a pensar em novos processos, tá? Específicos, como forjamento, tá? Que nós não temos no CQI. Pode ser que temos aplicados a estamparia, processo de estamparia, mas ainda não temos e, de acordo com as nossas informações, ainda não, mas é possível. Claro que sim. Depende do quê? Depende dos problemas. Depende se a cadeia atende ou não às nossas necessidades, associados a esses processos em termos de falhas, em termos de desperdícios, em termos de defeitos. Então, por enquanto, o mais importante é trabalhar em cima do 7, que já é um trabalho muito grande, muito forte e que depende muito da cadeia mundial, né? Ok. Por fim, uma última questão. Na auditoria de processo VDA, numa empresa que aplique o CQI, o auditor terá que considerar esse mesmo CQI? Aí depende do seu cliente. O cliente é que vai dizer, acredito que sim. Um é complementar ao outro. O CQI complementa o VDA. Tá? Então, acredito que sim. Caso haja alguma dúvida com relação a essa aplicabilidade, a essa adequação, consulte o seu cliente, sempre consulte o seu cliente e ele vai explicar exatamente se é importante. Na minha visão, sim. Um CQI complementa o VDA 6.3. Bom, por agora não temos mais questões. Muito obrigada, José, pela apresentação, pelo esclarecimento de todas as questões. Espero que um dia encontrá-lo, agora pessoalmente, mais próximo, não com uma distância tão grande. E obrigada por tudo mais uma vez. Obrigado vocês. Estamos à disposição aqui no Brasil. Tá? Um abraço, bom trabalho. Obrigada, José.